craques estão prontos para bater mais um Papo de Craque. É isso aí, Papo de Craque dessa quarta-feira começando para Team Black. Experimente ter mais. Assim como a gente fez ontem, não tem pergunta do dia hoje. Todo mundo que participar, todo mundo que mandar um recado, uma pergunta pro candidato, já concorre aos nossos prêmios. No prêmio número 1, tem ingressos para o show Tocando em Frente, com Almir Sater, Sérgio Reis, Renato Teixeira. É dia 2, sábado agora, no Teatro Guaíra. Também tem brindes Transamérica. E no prêmio número 2, par de ingressos para o Pagode Fest, com Sorriso Maroto, Pichote, Sam Prazer, Turma do Pagode, sexta-feira na Live Curitiba. E também os brindes aqui da rádio. Todo mundo que participar concorre a esses prêmios no final do nosso programa. O sonho de jogar futebol e estudar nos Estados Unidos é agora. Últimas vagas disponíveis. Acesse nextacademy.com.br e inscreva-se. Com a gente aqui nos nossos estúdios, o Pedro Guilherme de Castro, candidato da chapa Novo Coritiba. Pedro, bom dia, bem-vindo à Transamérica, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite. Acho muito importante aí que o nosso torcedor possa realmente conhecer a fundo todos os candidatos que estão aí no pleito aí para assumir esse compromisso com o nosso Curitiba. Sabemos também que nós estamos num momento de sofrendo muito, nosso torcedor está sofrendo muito, todos estamos sofrendo muito. Nós não temos ainda uma posição real do que realmente vai acontecer, vamos saber aí a partir de domingo. E novamente obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre a nossa chapa, um pouco sobre quais são as ideias do Pedro como candidato à presidência do Curitiba e também um pouco aí do nosso G5 e do nosso grupo, né? E a forma que nós estamos, a nossa forma de pensar o Curitiba, o novo Curitiba, né? A gente vai fazer um intervalo e na volta começa a contar então 30 minutos, assim como a gente fez ontem na entrevista com o candidato Samir Namur. Hoje a gente faz a mesma coisa, depois do intervalo, 30 minutos de conversa com o Pedro Guilherme de Castro da chapa Novo Coritiba. Fica ligado aí, rapidinho a gente volta para iniciar esse bate-papo. Daqui a pouco voltamos com Papo de Craque. Papo de Craque. Chegou a hora de conhecer quem serão os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. E você confere a cobertura completa do sorteio com a nossa equipe ao vivo, direto do Velho Continente. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. É nesta sexta, a partir do 12:40. Transamérica 11:05. Horário de verão. Final de ano chegando, é hora de fazer a revisão dos seus equipamentos. A Powercom Brasil tem o plano de serviços ideal para manutenção preventiva de grupos geradores e no-breaks, reposição de peças originais, baterias e mão de obra especializada em equipamentos multimarcas. A manutenção preventiva em grupos geradores e no-breaks aumenta a vida útil dos equipamentos e diminui o risco de falhas. Aproveite os preços especiais de final de ano. Ligue 3016-7181 e agende um atendimento. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Segura aí, daqui a pouco tem mais futebol. A Neodente, maior fabricante de implantes dentários do Brasil, tem um convite para você. Na hora de torcer pelo seu time, pense Nel. Ou seja, torça bastante, mas torça na paz, com respeito por todo mundo. Porque pensar Nel é aproveitar as coisas boas da vida do jeito que elas devem ser aproveitadas, com alegria e autoconfiança. Neodente. Novos sorrisos todo dia. Você, menino ou menina que sonha em jogar futebol e não quer abrir mão dos estudos, venha fazer parte da academia que já enviou mais de 700 estudantes atletas para as melhores escolas e universidades dos Estados Unidos. A Next Academy tem 36 centros de treinamento por todo o Brasil e Portugal, onde mais de 3.000 jovens buscam sucesso na vida por meio de futebol e educação. As vagas são limitadas, portanto, corra e inscreva-se no site nextacademy.com.br. Nos jogos, se ligue na Transamérica e não perca o Tempo de Jogo! Transamérica. O pôquer é o mais democrático dos esportes jovens e adultos. Homens e mulheres, profissionais e amadores disputam os torneios em igualdade de condições. Ele também estimula o raciocínio matemático e estatístico, trazendo uma melhor compreensão do comportamento humano. O pôquer é o esporte que mais socializa e promove muitas amizades.
Quer praticar? Você pode jogar ao vivo na Liga Curitibana ou online no site brasilpokerlivepr.com.br. Quer aprender? Conheça a estrutura da Liga Curitibana. A entrada é franca e temos uma equipe de profissionais que ensina gratuitamente as noções básicas. Liga Curitibana, melhor clube de pôquer do Paraná. 10 anos de tradição e credibilidade. Realizamos 2 torneios diários de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas e aos sábados e domingos a partir das 14 horas. Acesse ligacuritibana.com.br ou WhatsApp 996826965. Pagode Fest, com Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Pichote e São Prazer. Dia 1º de dezembro, na Live Curitiba. Apoio a sua rádio onde você estiver. E voltamos. Este é o Papo de Craque. Estamos de volta com o Papo de Craque dessa quarta-feira aqui na Transamérica. Confraternização com sua equipe, o Amigos é no Churrascão Alto da Glória. Carnes nobres e completo buffet de pratos quentes e saladas. Churrascão Alto da Glória, anexo ao estádio Couto Pereira. Reservas no 3016-7590. A gente entrevista hoje o candidato Pedro Guilherme de Castro, da chapa Novo Coritiba, candidato à presidência do Coxa. É a segunda das nossas entrevistas com os candidatos à presidência do Coritiba. Vamos começar aqui então. A partir de agora a gente conta aí 30 minutos de conversa com o candidato Pedro Guilherme. Pedro, eu queria começar te perguntando quais são as tuas diretrizes de trabalho, o que você prega ali, qual que vai ser o teu direcionamento, se você for eleito presidente do Coritiba. E se estar na Série A e na Série B, o que vai mudar aí do seu planejamento? Certo, perfeitamente, bem questionado. Eu acho até importante e oportuno eu falar um pouquinho mais da minha pessoa e do nosso grupo, do G5, né, e como foi a formatação desse pessoal que está encabeçando aí, está se dedicando aí nessa campanha, né. Pedro de Castro, né, sou engenheiro civil de formação, tenho uma pós-graduação em administração, com ênfase em planejamento e gestão de negócios, e sou empresário. Tenho uma empresa, já há 12 anos, muito bem consolidada, o que me trouxe muita expertise para poder gerir o nosso clube com competência e com muita seriedade, né? Sou casado, pai de 2 filhos, e temos dentro da composição do nosso G5 e a formatação, onde a gente estabeleceu alguns critérios de perfil das pessoas que fazem parte e que querem sim um novo Curitiba, né? Nós temos o André Cancian, é engenheiro civil, também ele tem especialização em avaliação e perícias, né? É a pessoa aí responsável que vai nos colaborar muito aí para ter essa leitura melhor a respeito do nosso patrimônio, né? Estamos falando de Couto, de CT e de Campina Grande, né? Temos Glenn Stenger, economista, especialista em finanças, né? Tem uma responsabilidade muito grande juntamente conosco aí de poder tá trabalhando de forma mais efetiva nessa grande dívida que nós temos e num planejamento aí ao longo prazo, vamos dizer assim, né? Nós temos Rodrigo Florenzano, ele é bacharel em marketing e tem MBA em gestão comercial. Então ele vai estar encarregado aí para a sua área de competência, que nós entendemos ser muito importante aí para fomentar a favor do nosso Curitiba. E temos Jango, né, que foi muito bem pensado dentro desse grupo, porque é a pessoa que tem muito conhecimento de torcida. Então ele vai ser muito importante nesse elo de comunicação e de entendimento com o nosso torcedor, né? Então veja, só reafirmando aqui o que nós somos uma chapa de oposição. Nós somos oposição à forma de gerir o Curitiba. Nós somos oposição à forma de pensar o Curitiba. Então, a nossa chapa, ela foi estruturada para realmente mudar a mentalidade do Curitiba. Mudar a forma de pensar como uma empresa, pensar com seriedade, com retidão, com a verdade. Então, nós desenhamos dessa forma, acho até oportuno aqui fazer uma ponderação a respeito dessa estrutura também, que é da independência dessa nossa chapa. Nós somos uma chapa independente. Por quê? Independente. Por quê? Porque nós não temos relação pessoal ou de negócio com qualquer um da atual ou da gestão passada que tenha influência direta nas tomadas de decisão. Então nós temos, sim, o poder da tomada de decisão de forma como eu penso.
Eu sou engenheiro, eu sou cartesiano e pragmático. Não tenho dificuldades de dizer não. Então não vai ter benefício ou troca de favor. Até, eu gostaria de aproveitar também rapidamente, só para a gente poder entrar a respeito da possível dificuldade que a gente possa vir a enfrentar a respeito de Série A, de Série B, mas falar também dessa independência nossa que eu acho muito importante aí para o torcedor e para os ouvintes aí terem ciência de como que nós estamos trabalhando. Nós somos autofinanciáveis, né? Os candidatos ao Conselho Deliberativo, que são 160, e dentro do Conselho Administrativo, que são o G5, né, 5 pessoas, eles colaboraram com R$500 cada um. Nós estamos falando em R$80 mil de campanha. Então, se vier um terceiro ou um quarto, como já houve aí uma sinalização de pessoas interessadas e vendo este movimento novo, esse novo Curitiba, em financiar a nossa campanha, nós não aceitamos. Quer vir comprar 200 camisetas, quer comprar adesivo, quer comprar, venha, participe, não tem problema. Mas nós somos autofinanciáveis e independentes. Não trocamos favor com ninguém. Não existe cargo, não existe posição, inclusive dentro da toda a nossa composição. Essa formatação vai ser após a gente assumir o pleito, que nós acreditamos seja muito possível, porque nós acreditamos sim no novo Curitiba. Em relação ao que pode vir a acontecer, né, na manutenção da Série A ou na manutenção, ou se a gente vier a cair e for para a Série B. É muito preocupante. Sem sombra de dúvidas, torcedor, ouvinte, é muito importante que vocês tenham a ciência do significado, que todos sabemos, né, da importância disso. Nós estamos falando de uma possibilidade real de queda brusca de receita. Nós temos um contrato de televisão aberta, né, que vai vencer o ano que vem, nós temos um saldo ainda a receber, temos a Esporte Interativo de 2019 a 2024, certo? Só que no caso do Esporte Interativo, se não tiver a manutenção na Série A, a gente deixa de receber, não teremos mais essa receita, né? O torcedor está sofrendo muito, ele está muito triste, ele não aguenta mais. Em todos os caminhos, todos os lugares onde eu vou, que eu participo, eu ouço a mesma história, e com razão. Não tem razão, é óbvio, nós estamos aqui praticamente lutando novamente para não cair. Então isso é inaceitável e é isso que nós estamos buscando, é essa luta. Agora, vai ser muito difícil, vai ter que ser um planejamento muito bem... a estratégia é diferente, né? A estratégia, permanecendo na Série A ou caindo para a Série B, a estratégia, obviamente, tem que ser diferente, né? Claro que, ao assumir, nós temos contratos já acontecendo dentro do Curitiba, que precisam ser honrados, né? Mas o que eu quero passar é que nós precisamos fazer uma gestão profissional dentro do Curitiba. E a gestão da grande empresa que nós tanto amamos, essa gestão tem que ser tem que ter um compromisso muito sério e muito efetivo. Nós temos que trabalhar com indicadores, nós temos que trabalhar com metas. Mas isso não pode ser justificativa para que a gente não tenha um futebol competitivo, que a gente não tenha atletas com vontade de jogar no Curitiba. É esse perfil que eu acho importante e a gente tem que mudar. Porque o que acontece? Nós estamos, eu não sei se eu estou entrando em demais temas agora, talvez outras perguntas, né, que estejam relacionadas a isso, a gente pode até dar continuidade, mas essa é a forma de pensar desse nosso novo Curitiba. Até nesse ponto, né, que você ia entrar agora, já falando do futebol, como fazer um futebol forte, levando em consideração que o Curitiba tem um orçamento limitado, uma dívida muito grande e, sobretudo, um orçamento limitado que está ali, né, de 20 clubes da Série A, de 13º, 14º para baixo. Como fazer um futebol forte para brigar por coisas melhores no campeonato, tendo essa situação atual? Perfeitamente, bem questionado, Rogério Júnior. O ser 14º time de futebol brasileiro, em termos de receita, no histórico dos últimos anos, não justifica não ter um time competitivo, um time que realmente tenha o nosso perfil, que pense para o Curitiba. O que acontece? O mercado mudou. O mercado está em constante mudança. Então, as regras estabelecidas de contratação, de jogador, de manutenção dele, do passado, não é igual ao do presente. Nós sabemos hoje, Jair, por exemplo, que nós temos lá cerca de 22 contratos vencendo.
né? Pergunto para o ouvinte, pergunto para o torcedor. O que esses jogadores estão pensando nesse momento? Em fortalecer a equipe e lutar para não cair para a Série B? Será que não estão pensando em possíveis renovações de contratos e etc. Então, o futebol como um todo, ele precisa ser mais eficiente. Não podemos justificar ser o 14º em receita para não ter um time e um futebol comprometido com o Curitiba, já. Então, porque vamos analisar um pouquinho sobre a nossa base, né? Nós sabemos que nos últimos anos, a nossa base, o custo de formação dos nossos atletas não tem se pago. Então, se fizer uma análise de muitos anos atrás, a formação dos atletas de base, perdão, ele não tem a forma como eles foram utilizados, no meu ponto de vista e do nosso grupo, é de forma errada, né? Porque o mecanismo principal para a gente fomentar o nosso clube é a base, nós sabemos disso. Nós precisamos ousar com a nossa base. E ousar, é até muito importante, aproveitar e oportuno que estamos conversando com o torcedor, o convite, que tenha essa compreensão. Porque nós vamos sim colocar os meninos para jogar, mas não vamos afirmar aqui um percentual ou um número certo de quantos atletas, mas vai ser muitos atletas. Nós temos que ousar e nós temos que ter o apoio da torcida, principalmente agora no Paranaense. Então, o que a gente tem observado, que a nossa base tem sido utilizada nos campeonatos brasileiros e não tanto no Paranaense. Então, nós temos que reverter essa situação, porque é um ponto de vista óbvio e lógico que eles têm que ser experimentados agora de momento, né, para que a gente possa, sim, analisar as peças de composição que vão formar o profissional para o Campeonato Brasileiro e aqueles que podem ser, sim, comercializados. Então, a gente tem as nossas receitas, 3 itens de receitas que são os principais do clube, né, 50% da televisão, 20% aí de sócios, né, e uns 10%, 12% mais ou menos aproximadamente de patrocínio, né? Até vamos falar um pouquinho a respeito do patrocínio, eu acho que é muito importante para o ouvinte torcedor também ter o conhecimento, que a gente está falando de R$6 milhões da Caixa Econômica Federal, que em março do ano que vem, em fevereiro, março, a CND, ela pode ser não mais negativa, ela pode ser positiva, né? E se não houver essa renovação de contrato na Caixa, a gente pode perder esse benefício. Então você veja, o patrocínio de um patrocinador equivale, sei lá, vamos dizer aqui, 80%, 70%, 80% da nossa receita de patrocínio, né? Falando um pouco dos sócios, claro, a gente tem lá 17 mil, 18 mil, daqui a pouco 20, então oscila muito. O nosso ticket médio hoje, né, em torno de uns R$100, essa oscilação, se cair para a Série B, vai ser drástica, vai ser muito grande, então é uma perda de receita. Então essas análises de receitas, a análise das despesas, que a gente vai entrar no mérito aqui, daqui a pouco, um pouco mais sobre as despesas, que eu acho muito importante, essa composição de dívida, nada isso pode justificar, certo? Não lutar em prol de um time de futebol. O nosso produto final é o futebol. Nós temos que ter um time comprometido. E a escolha desses nomes e a formação deles tem que ser feita com muita seriedade e com muita competência, né? Visando o quê? A eficiência. E isso nós temos convicção que é possível fazer. Até porque, voltando a falar, nós somos independentes. A partir do momento que nós somos independentes, não temos trocas de favor com ninguém, nós temos toda a liberdade para dizer não. Então, se o diretor de futebol, supervisor, gerente, a estrutura que for do futebol, seja um nome ou dois que vai formatar, nós temos muitos nomes já, nós estamos estudando o mercado e temos nomes, a gente tem que buscar o quê? A eficiência, qual é? Num determinado período de tempo, os profissionais dentro do orçamento do Curitiba, que a gente se propõe, nós temos que buscar os melhores. Não o amigo do tio, do vizinho, da avó, da mãe de alguém. Tem que ter compromisso e tem que ter o perfil do Curitiba. E é isso que nós vamos buscar. Até nessa linha, né, do time, você fala de um time comprometido e buscar melhores resultados. Queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, até me parece ir para o lado da gestão, né? É isso que você está falando. Certo. Mas se puder dar um pouquinho mais de detalhes para a gente, porque você fala do orçamento, né? Da receita, que é a 14ª e vem coincidindo com as posições do Curitiba no campeonato. Então, como desfazer essa balança, né? Da 14ª receita e a 14ª, 15ª, 16ª, 7ª posição no campeonato. Perfeitamente. Veja, nós temos um plantel hoje, se não me engano, 40 atletas no profissional, né? Nosso número de plantel, ele vai estar em aproximadamente
34, 35 pessoas, não pode ser mais do que isso. Tem que ser o limite de plantel, né? Tem que ser muito bem escolhido. Obviamente que esse plantel ele vai ter sim que se enquadrar dentro do nosso orçamento. Nós não vamos agora, no momento, escolher medalhões, né? Nós não podemos ter 2, 3, 4 jogadores que representem 30 ou 20, 30% da despesa total do nosso futebol. Então nós temos que fazer essa busca com muita sabedoria. Então, estamos falando de plantel aqui, um número limitado do plantel de profissionais, muito importante, né? A revisão de todos esses contratos que vão ter que ser feitos de imediato, nós estamos falando de 22 contratos aproximadamente aqui de profissionais vencendo esse ano, né? Mas nós temos muitos jogadores vindo, que foram emprestados e estão retornando ao clube. Então, a formação deles vai ter que usar a base, com certeza. Muito da base vai ter que ser usada. As renovações de contratos com os profissionais, que é muito diferente do passado, a gente tem que fazer o vínculo com as datas de vencimento desses contratos que sejam a favor do nosso Curitiba. Porque, como o exemplo agora, nós estamos numa situação de caindo para a Série B, onde tem 22 contratos vencendo, o que eles estão pensando a respeito disso? Então, o perfil do jogador, e principalmente o perfil de quem vai comandar esses departamentos de futebol dentro do Curitiba, tem que ter o nosso perfil. Tem que ter o perfil do que nós precisamos pro futebol do Curitiba. Seria mais ou menos essa... Pedro, você falou algumas vezes aí sobre essa questão da independência da chapa, né? Isso é algo que você vê na gestão atual como um problema? É um dos erros que você apontaria, já que também você citou com ênfase na tua primeira resposta sobre ser um candidato de oposição. Quais são os erros aí que você aponta nessa atual gestão e na gestão passada também? E o que você vê, essa questão da independência que você cita Exatamente. como algo tão importante? Perfeito, Rafael, muito bem colocado. Olha, eu acho que é um tema, um dos principais e fundamentais aí para a compreensão do torcedor. O que eu tenho observado? Veja só, eu estava como suplente ao Conselho Deliberativo. Retornei agora na metade de 2017. Então, metade de 2017, eu retornei ao Conselho do Curitiba. Quando eu participei da primeira reunião, eu confesso para vocês que eu me surpreendi com a sangria e com a divisão que está dentro do nosso Curitiba. Então, isso está muito preocupante, porque tem muitas pessoas que eu confesso que com certeza elas pensam o Curitiba, querem o bem do Curitiba, né? É até importante frisar, agora também de oportuno, até esses dias alguém perguntou assim para mim, Pedro, você é candidato à presidência do Curitiba? Que bacana, qual é o salário do presidente do Curitiba? É incrível, né? Nós sabemos que não existe salário para presidente, mas ainda existem muitas pessoas que não têm essa informação. Tanto para o presidente, como para o G5, como para todos os candidatos ao Conselho Deliberativo. Então, as pessoas que estão dispondo de um tempo lá, a gente parte do princípio de que elas estão fazendo isso, que não é por troca de favor ou por benefícios pessoais, né? A partir dessa linha de raciocínio, é preciso pensar 241 membros do Conselho, entre natos, vitalícios e eleitos, se não me engano. Essas pessoas que estão com a energia, com o tempo para o Curitiba, precisa ser melhor aproveitado. O que a gente vê dentro do Curitiba, o principal é o relacionamento humano, é ego, são as vaidades, são divergências de pensamento. Né? Quantas vezes nós ouvimos pela imprensa que um diretor falou a respeito do campo do estádio do futebol que ia fazer um estádio novo, o outro disse que ia fazer uma reforma, né? Um ia contratar outro, depois o outro desmente. Então essa configuração, né, de união entre o G5, os seus candidatos e todos que estão a prol do Curitiba está realmente muito difícil, né? Está muito complicado e nós estamos aqui para retomar isso. Para retomar. Então, a nossa chapa, até retroagindo um pouco, ela a partir do dia 16 de outubro, que ela realmente se lançou com esse propósito de participarmos do pleito eleitoral. Porque a gente observou isso no Curitiba, o relacionamento, relação entre pessoas, como é difícil. Questão de gestão do clube, dívidas, receitas, despesas, a longo prazo... Fazer a gestão disso não me preocupa. Claro que realmente vai exigir muita energia. Mas nós temos que mudar,
a forma de pensar o Curitiba das pessoas que lidam com o Curitiba no dia a dia. Eu tenho mais 2 perguntas ainda voltadas ao futebol, né? Como você disse, Curitiba é um clube de futebol, acho que é isso que é o principal. Claro que são muitos outros temas interessantes, mas especificamente sobre o futebol, você falou ali que já tem alguns nomes, né? Claro que não vai citar por uma questão ética, mas que já estão trabalhando com alguns nomes, e também falou a respeito dos contratos de jogadores, e de fato são muitos, né? Que estão por acabar. Como é que, para alguém que está concorrendo, de repente eleito, como pega um clube sabendo que vai ter que remontar praticamente um elenco, porque muita gente está saindo, porque a atual diretoria não sabe se renova, se não renova, porque vai ter mudança de diretoria, faz um contrato longo, de repente deixa uma herança, né, que não é boa para a diretoria que vem. Como é que vocês estão pensando nessa questão assim de essa reformulação e essa transição, visto que muitos jogadores não devem permanecer? Perfeito, bem colocado. Até frisar bem para o ouvinte, para o torcedor, né, que é a chapa que vier a ganhar as eleições e administrar o Curitiba, ela não vai assumir o Curitiba o ano que vem, né? Ela assume já de imediato aí no dia 14 de dezembro. Né? Essa transição do que vem acontecendo com o Curitiba e as tomadas de decisão atual, no dia de hoje e nos próximos dias até o dia 14, é de competência da atual administração. Sabemos sim que nós temos que nos envolver nisso, né, e vamos dizer assim, ter o conhecimento de como está sendo e, se possível, nós ter sugestões do que a gente entende ser a nossa visão. Mas vamos respeitar aí ao Bacelar, a atual administração, e solicitar, aproveitar até esse meio de comunicação muito importante, né? Se estiverem nos escutando, sabe, que realmente respeitem o Curitiba, que não sangrem ainda mais o Curitiba, né? E que façam tudo muito bem pensado para que a gente tenha assim uma continuidade. É muito importante a continuidade. Até a respeito dessa transição, acho importante também frisar aqui uma outra questão, até uma solicitação para os demais candidatos, que é: não vamos rasgar os projetos e as ideias das outras gestões. A gente não pode assumir um Curitiba que nós somos passageiros no Curitiba. O Curitiba é eterno, nós não. Não é o Pedro, não é o Bacelar, não foi o Visto, nós passamos pelo Curitiba. E tem muitas pessoas dentro do Curitiba, inclusive do Conselho Deliberativo, que têm projetos e têm ideias e têm estudos, realmente gastaram tempo e energia, como no caso da reforma do Couto Pereira, entre demais itens, nova proposta de estatuto. Então, quem vem assumir esse compromisso do Curitiba, que não rasga o passado, mas claro, nós vamos fazer como? Vamos analisar todas as propostas, uma dar continuidade naquelas que a gente vê aqui, tem o nosso perfil de pensamento, e as demais a gente vai simplesmente ignorá-las. Mas, Jairo Júnior, nós temos uma reunião agendada para, se não me engano, para amanhã, às 9 horas, né, onde o nosso G5 vai estar presente, e até para tratar de alguns assuntos específicos. Essa reunião é com alguns departamentos do Conselho Administrativo do nosso Curitiba. Então é para estar lá o departamento jurídico, o RH, pessoal da base, marketing, sabe? Até para conversar a respeito muito dessa estrutura atual, de como está sendo e como vai ser gerido até o final, né? Foi feito agora um orçamento apresentado para nós aí no Conselho Deliberativo para o ano que vem. Sabe? É um orçamento que é extremamente preocupante, é muito preocupante. Porque você veja, não sei se posso entrar no mérito ou vamos ter outras perguntas relacionadas a isso, mas vamos lá. A respeito das nossas dívidas, acho que é importante pontuar. Não pode ser justificativa para não termos um time competitivo, um time com garra. Veja só, não penso ser por aí, até porque nosso produto final é o futebol, realmente. Agora, a nossa dívida, nós estamos falando de mais de 220 milhões, 100 milhões aproximadamente, nós estamos falando do Profut. Nós sabemos as regras do Profut, as regras são bem claras para todos os clubes, nós temos que cumprir esse compromisso. Responsabilidade que tem que ter, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque se a gente não vier a cumprir alguns critérios pré-estabelecidos pelo Profut, nós estamos falando de 100 milhões que vai voltar ao valor principal e realmente estaremos, muito complicado. Então, é um compromisso meu, do nosso G5 e dos nossos candidatos aqui na manutenção do Profut, sim. Agora, o que nos causa muita surpresa também, não é surpresa, perdão, é uma expressão da palavra errada, porque a gente já tem esse conhecimento, mas é indignante, vamos dizer assim, é a quantidade de processos
processos que o Curitiba tem, principalmente trabalhista. Nós estamos falando aqui em torno de um total mais aproximadamente de 40 milhões de reais em processos entre civil e trabalhista. As trabalhistas, muitas delas, nós já temos execução para o próximo ano. Quem for assumir o Curitiba, já vai assumir o Curitiba com fluxo de caixa negativo de 13 milhões para os próximos meses. Então a gerência disso e a capacidade de gestão e tomada de decisão é muito importante. Se nós formos para a Série B, como que vai ser nosso poder de barganha para estar trabalhando aí com as receitas de televisão, por exemplo? Então é extremamente complexo. A composição da nossa dívida ao longo do tempo, ela está resultando no que nós... Não só ela, né, mas ela é um peso muito forte no que nós temos visto em campo, mas não justificativo para que a gente possa ter um time competitivo. Né? Então falamos de Profut, falamos aqui de trabalhista, de civil, tem acordos em atraso, nós temos a Protorque também. Né? 8 anos é estabelecido, não pode ser novamente, volto a afirmar, o motivo para não termos um time aí comprometido. Né? Pedro, tem muitas perguntas chegando aqui para você. Uma das mais comuns é sobre o estádio. Eu peguei aqui o Luiz, de São José dos Pinhais, que quer saber qual seria o seu plano para o Couto Pereira. É reforma, é derrubar o Couto, fazer um novo, é mudar de endereço? O que você pensa? Isso, Luiz, né? De São José dos Pinhais. Ô, Luiz, bom dia. Luiz, o nosso Couto Pereira, veja só, deixa eu já vou, é que eu sou meio reto, meio direto mesmo, até me perdoem o meu jeito de ser, mas nós não vamos perder tempo aqui em fazer maquete, certo? Nós não vamos estar apresentando proposta para o torcedor à toa, nós não vamos gastar energia em projeto, energia e dinheiro, se a gente não tenha, de forma eficiente, ter o conhecimento que é possível fazer. Veja só, o Couto Pereira, ele precisa urgentemente de correções, vou chamar assim, não é nem de reforma, mas algumas correções que estão dispostos no caderno de encargo da CBF. Então isso é preciso fazer de imediato. Então algumas intervenções imediatas têm que ser feitas já, Luiz. E as manutenções corretivas e preventivas do nosso Couto Pereira e de todo o nosso patrimônio, é preciso manter, para que a gente mantenha o valor do nosso patrimônio, certo? E na atualidade, agora, de momento, não existe uma possibilidade agora real de um novo estádio, né? Sabemos disso, nós somos pé no chão, mas isso não quer dizer que a gente vai fechar nossas portas para análise de eventuais propostas. Jamais. Nós vamos analisar todas as propostas e todas as ideias. Né? Se vier aparecer alguém, um torcedor que tenha capital e queira investir e fazer um novo estádio para o nosso Curitiba, e assim o torcedor quiser, assim será feito. Claro, nós não vamos fechar as portas para as novas ideias e projetos. Agora, o nosso Couto Pereira merece atenção. É a nossa casa, nós construímos, é nosso. Né? As reformas podem ser feitas, eu entendo. Veja só, é um assunto que eu entendo, eu sou engenheiro civil. Eu tenho mais de 200 mil metros quadrados de obras executadas. Já fiz diversas reformas e, inclusive, reforços estruturais, recuperações estruturais de muitos prédios. Tenho muita noção de valor, de prazo e de como fazer. Temos que ter só força de vontade. Ainda na questão do patrimônio, qual que é a ideia do terreno lá de Campina Grande do Sul? Porque aquilo lá foi, entre aspas, uma conquista, né, na gestão do Wilson Ribeiro de Andrade, e que está lá parado, crescendo mato, como a gente diz na gíria. Uhum. Qual é a ideia de vocês com relação àquele terreno que até hoje não foi utilizado? Jairo, o Campina Grande do Sul, infelizmente, ele está sendo utilizado, sabe? Eu não sei se ainda mantém, né? Mas até onde eu soube, eu obtive algumas informações que ele está sendo utilizado como garantia real de um empréstimo de antecipação de recebíveis do Curitiba. Né? Não sei se já desvinculou essa garantia real ou não, mas isso se demonstrava no balanço de 2016. Então, veja só, nós estamos usando o nosso patrimônio para ser garantia real de pagamento de dívida, né? Veja só, no caso do CT, o CT ele não está penhorado, não podemos usar talvez esta nomenclatura de penhora, né? Porque houve uma execução de um processo trabalhista, né, com o Lincoln, onde o Curitiba está discutindo o valor
né, que o perito contador, avalizou lá nesse processo trabalhista, e o Coritiba colocou o nosso CT, né, como uma garantia até que seja julgado aí, transitado em julgado e venham a tomar. Então você veja, nós estamos conversando diretamente a respeito de Campina Grande, né? É um terreno onde parece, não vi, efetivamente não vi, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de ver para falar, para comprovar, né? Até não quero ser liviano aqui em passar alguma informação que eu não obtive acesso ainda. Mas o que a gente ouve falar é que ele tem uma área grande de preservação, né? A gente vê também um movimento que eu não gosto, que não é o meu perfil, que é um movimento político, de algumas pessoas falando, eu conheço o ciclano e o fulano que pode viabilizar a negociação dessa área e transformar. Veja bem, não é, vamos com porque se foi adquirido, né, existe uma proposta e existe um projeto que foi desenvolvido pelas outras gestões. Vamos analisá-los e vamos usar ele com inteligência. Qual que é a visão de vocês em relação à torcida, né? Ingressos, plano de sócios, eu vi aqui também no resumo do plano de metas a reavaliação do plano. Até cito, nesse ano o Coritiba meio que ficou no meio do caminho aqui nos times de Curitiba, porque o Paraná foi muito popular, baixando ingresso, enchendo o estádio, e o Atlético naquela política de altos preços sempre, né? O Coritiba algumas promoções, mas mantendo o plano, para que lado que a sua gestão iria? Perfeito, muito, muito bem. O Rodrigo Florenzano tem estudado já a fundo, sabe, as formas, as propostas para o nosso torcedor, para ocupar o espaço do Couto Pereira. Vejam só, a taxa de ocupação do nosso Couto Pereira é muito baixa, é extremamente baixa. Como ele diz, ele usa uma expressão, o avião vai voar de qualquer jeito, né? Ou ele cheio, ou ele vazio, ele vai voar. Né? Então a gente acredita sim que é possível fazer. Como, né? Por exemplo, nós temos a curva da Mauá, a taxa de ocupação dela é em torno de 13%, é muito baixa. Por que não pegar esse parte do estádio, né, e poder ofertar a um preço mais atrativo? Como é na parte da arquibancada, já lá do fundo. Exatamente. Tem sido até agora, nessa reta final de campeonato, até foi setorizado ali para tentar colocar mais gente nesse setor. Né? Exatamente, né? E os planos família com dependentes, né? Aumentar a idade aí do dependente para ingressar ao estádio. O que a gente precisa fazer? Fazer essa análise aqui, que nós temos, tem quantos sócios, 17, 18, 19 mil, um ticket médio de tanto, mas qual é a variação real deste valor nessas propostas que a gente vai fazer para o torcedor poder ir no estádio? Nós vimos a um primeiro momento que não é tão significativo e que a gente poderia sim dedicar um pouquinho mais de recurso para que o torcedor tenha mais conforto e possa ir no estádio, em detrimento de uma outra despesa que esteja amarrado, seja no administrativo, cortar algum custo ali, para tentar, e é possível fazer isso. E além do mais, eu acho que a comunicação com o torcedor está muito complicada, sabe? Até tem histórias aqui que eu conto, não querendo ser repetitivo, mas de um conhecido meu que veio me dizer numa oportunidade, até porque eu tenho como hobby, eu corro, eu nado e ando de bicicleta. Então eu tenho como hobby faço provas de travessia, né? E faço triatlon também. E numa dessas ocasiões onde eu estava nadando, esse rapaz chegou para mim e falou assim: Pedro, poxa, mandei um e-mail pro Paraná, pro Atlético e pro Curitiba, fazendo a solicitação de uma camisa autografada, porque eu vou participar de uma competição e de repente eu consigo viabilizar, ganhar um pouquinho de dinheiro para poder fazer essa viagem. E, pô, Pedro, sabe o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? Pô, ninguém me respondeu. Ninguém, nenhum dos 3 clubes maiores da capital, os 3 clubes da capital, ninguém me respondeu. Daí eu falei, puxa vida, mesmo que o Coritiba tivesse dito um não, a versão dele dentro do vestiário lá seria, olha, mandei para os 3 clubes e o único que me respondeu foi o Curitiba. Então essa comunicação está extremamente falha e o Jango, que é do nosso G5 aqui, que conhece profundamente a torcida, vai nos auxiliar bastante em poder ter essa comunicação com a torcida, né, para que a gente possa realmente cumprir com os planos de sócio que a gente está programando para o nosso estádio, que é o caso da Mauá, que é o caso de idade dependente e outros quesitos, pois não.
Nosso tempo já está encerrando, os 30 minutos que a gente estabeleceu já terminaram. Pedro, eu queria agradecer a tua presença aqui no Papo de Craque e desejar boa sorte na eleição. Obrigado por ter vindo. Puxa, muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria só de fazer um pedido, sabe? Um pedido para o nosso torcedor, para quem vai votar. Vejam só, é muito importante a presença de todos. Por favor, nós observamos que nas últimas eleições poderiam ter ido votar cerca de 9 mil pessoas e foram, se não me engano, aqui 3.500, 4.000 pessoas, mais ou menos. Agora, no dia 9 de dezembro, é preciso que todos aqueles que realmente acreditam em um novo Curitiba, que compareçam às urnas do Curitiba. A gente tem feito essa solicitação em todos os meios de comunicação. É preciso que vocês colaborem com o nosso time. Sabemos que vocês têm colaborado, sabemos que o torcedor tem muita paciência, sabemos que estamos sofrendo, mas, por favor, nós precisamos acreditar em um novo Curitiba. Obrigado. O candidato Pedro Guilherme de Castro, da chapa Novo Curitiba, o nosso convidado de hoje aqui no Papo de Craque. Amanhã a gente vai ter o João Carlos Vialli aqui, encerrando essas 3 entrevistas, e eu lembro que os 3 candidatos estão convidados pela Transamérica para no dia 7, a próxima quinta-feira, né, na semana que vem, estarem os 3 presentes no Transamérica Esportes, o nosso programa da tarde, para um debate. Muito obrigado, Pedro, e a gente encerra aqui a entrevista com o segundo candidato. A gente ontem entrevistou o Samir Namur e hoje o Pedro Guilherme de Castro. O melhor táxi de Curitiba é Megataxi. Baixe e peça sua corrida pelo aplicativo Megataxi e tenha 30% de desconto. Segurança, qualidade, conforto e o melhor preço é Megataxi. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Papo de Craque. Daqui a pouco, voltamos com Papo de Craque. Papo de Craque. Vídeos dos apresentadores, vídeos e fotos dos ganhadores das promoções, vídeos e fotos dos convidados, vídeos e fotos de todos que vêm aqui na Transamérica Curitiba. Siga a gente no Instagram, @TransaméricaCWB. Transamérica 11:44. Horário de verão. A evolução do Team Black não para. Agora você tem o dobro de internet no seu smartphone para assistir a vídeos. Isso mesmo, o dobro. É muita internet. São 7 GB para usar como quiser e ainda mais 7 GB só para assistir a Netflix, Esporte Interativo Plus, Look e Cartoon Network já. E ainda tem mais. Com o Team Black você tem ligações ilimitadas para qualquer operadora. Tudo isso a partir de R$ 99,99 por mês. Saiba mais em team.com.br. Team Black. Experimente ter mais. Futebol é Transamérica. Você sabe o que é um implante dentário? Um implante é a solução eficiente na substituição de um dente perdido. Além de ser resistente, o implante se adapta às funções de mastigação, fala e principalmente do seu sorriso. O implante oferece segurança durante todo o tempo que você precisar. Interessante, né? Quer saber mais? Acesse neodente.com.br e confira nosso guia. Neodente. Novos sorrisos todo dia. Promoção Oficina de Prêmios Volkswagen. A partir de R$ 600 em serviços na Servopa, você recebe um cupom para concorrer a um novo Polo 0 km e milhares de prêmios na hora, como as almofadas exclusivas da Kombi. Troca pastilha de freio linha Gol, Saveiro, Voyage G5 e G6 de 2009 a 2016, apenas R$ 285 instalado. Exclusiva troca de óleo e filtro veículos nacionais, apenas R$ 199 instalado. Agende sua revisão de férias. 32120110. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O maior time de profissionais está na Transamérica. Vai te catar você, esse time horroroso. Se o seu sonho é jogar futebol e estudar nos Estados Unidos, chegou a sua vez. A Next Academy está com as últimas vagas abertas para as turmas de 2018. Venha participar da academia que já enviou mais de 700 estudantes atletas para jogar futebol e estudar nos Estados Unidos. Turmas masculinas e femininas para atletas de 14 a 24 anos. Garanta sua vaga inscrevendo-se no site nextacademy.com.br. Next Academy, futebol e educação para você vencer. Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira, dia 3 de dezembro no Teatro Guaíra. Apoio Black Friday Socarrão, primeira parcela para o ano que vem e taxa de 0,89. Acesse socarrão.com. Onde seu time estiver, lá estará a Transamérica. Disfunção erétil. Pensei que nunca fosse acontecer. Aí aconteceu 1, 2, 3 vezes. Lifeman. Disfunção erétil. Ejaculação precoce.
Melhora da performance. Tratamentos personalizados. 8 anos de experiência. Resultados comprovados. 4003-3161. Minha vida sexual ficou muito melhor. 4003-3161. Lifeman. Muito prazer. Médico responsável, Dr. Emílio Seb, CRM 19454. Vestibular agendado Tuiuti. Acesse utp.edu.br/vestibular. Sábado e domingo de futebol. A Transamérica é a rádio mais ouvida. Isso está registrado nacionalmente na história do rádio. Aproveite as promoções do Pet Shop mais animal de Curitiba. Exal Pet, em 4 endereços para bem atendê-lo. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. E voltamos. Este é o Papo de Craque. Estamos de volta com o Papo de Craque dessa quarta-feira aqui na Transamérica. Você continua participando, manda pra cá o seu recado. Hoje todo mundo que participar concorre aos nossos prêmios. Ingressos pro show Tocando em Frente, ingressos pro Pagode Fest e brindes Transamérica. Todo dia a vida dá um novo motivo pra sorrir. Aproveite, Nel Dente, novos sorrisos todo dia. Ô Porto, fala, Juninho. Posso fazer um registro aqui? Deve. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Caroline Mokfiansky. É isso o nome? Eu sempre erro o nome dela, mas é esse mesmo. A Carol é nossa ouvinte aqui de muitos anos, e ela está sempre aqui com a gente, e ela veio me trazer aqui a revista Corpo da Matéria, que é uma revista produzida pela PUC, e que a gente foi agraciado aqui, né, eu e o Jairão, uma matéria, na verdade a matéria é sobre o rádio, né, mas a gente foi personagem dessa matéria que a Carol escreveu, a Caixa Mágica dos Sons, né, que conta aí um pouquinho também sobre o rádio, enfim, sobre esse veículo de comunicação. E a gente teve muito orgulho, né? Muita alegria de poder participar da matéria da Carol e também da Mariana Balan. Então eu agradeço aqui a Carol que veio nos trazer aqui 2 exemplares dessa revista. E mais uma vez agradecer, né? Ficar muito feliz com essa lembrança aí, falando sobre o rádio. Galera, pode encontrar essa revista em algum lugar, Carol? Diga aí pra gente. Pega aqui esse microfone aqui, diga pra gente, dá um bom dia aqui. Carol que logo estará dividindo. Liga ali o microfone. Puxa a chavinha pra cima. Isso. Bom dia. Bom dia. Então, ela está disponível, digitalizada no isu.com.br/jornal_PUC-PR. Tá. E aí tem lá todos os jornais e as revistas que a gente produz lá. Que legal. Então a galera que quiser acessar aí, ler essa matéria, tem várias matérias bem legais aí. E a gente mais uma vez agradece aqui a lembrança da Carol e também da Mariana. Legal, convite aí para todo mundo conferir o trabalho da Carol e da Mariana. Europa Esquadrias em PVC, referência há 18 anos e mais de 3.000 obras realizadas. Esquadrias desenvolvidas com tecnologia alemã, oferecendo completo e confortável isolamento termoacústico, grande economia de energia e 10 anos de garantia. Acesse europapvc.com.br e confira. O assunto agora é o Atlético. O Robson De Lázari vai falar do Furacão, que está na semana do último jogo do ano e os bastidores estão fervendo. Fala aí, Robson. Bom dia, Rafael Porto, e a todos que acompanham o Papo de Craque. Pois é, nos bastidores, muita agitação aí no Atlético. A começar pelo indeferimento da Assembleia Geral de Sócios. Ontem à tarde, o Atlético soltou um comunicado oficial alegando que o número de assinaturas necessários de sócios ativos no clube e com direito a voto não foi atingida na opinião e na avaliação do Conselho Deliberativo e, por isso, o pedido de Assembleia Geral de Sócios estava indeferido. Os grupos de sócios, ou seja, os sócios, liderados pelo Grupo Atlético de Novo, que pediam a Assembleia Geral de Sócios, discordam e, inclusive, já se manifestaram no processo. Existe uma liminar que está valendo, marcando a Assembleia Geral de Sócios para o sábado da outra semana, o dia 9 de dezembro, e, na opinião desse movimento oposicionista, a Assembleia segue marcada, a liminar segue valendo. No entanto, essa situação deve ser avaliada pela juíza que concedeu a liminar e que está cuidando do caso nos próximos dias. Esse é só um caso. No futebol do Atlético também muita agitação. Ontem a gente recebeu na Transamérica a informação que Paulo Autori estava se desligando do clube.
Ele segue até atuando no CT do Caju, mas não vai continuar no clube para a próxima temporada. Inclusive, uma entrevista coletiva está marcada pela diretoria para tratar deste assunto aí da Assembleia Geral de Sócios e também falar de outros casos, como inclusive a gestão do clube, com a presença dos presidentes Petralha e Salim, também do diretor jurídico Rodrigo Monteiro. Essa coletiva é hoje à tarde na Arena da Baixada e a Transamérica vai acompanhar. E apesar de toda essa agitação nos bastidores, o Atlético se reapresentou hoje, normalmente, técnico Fabiano Soares e os jogadores trabalhando para a última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo de domingo contra o Palmeiras. Chance ainda remotíssima do Atlético chegar ao 9º lugar e, caso exista um G9, o clube se classifica para a pré-Libertadores do ano que vem. Mas isso não é mais nem tão levado em conta. O Atlético quer vencer mesmo o jogo para encerrar bem a temporada e fechar aí numa posição a melhor possível, garantindo lugar na Copa Sul-Americana do ano que vem. O volante argentino Lúcio Gonçalves, que deixou o jogo com o Avaí com problema no tornozelo, não participou do treinamento de hoje pela manhã. O meia Guilherme, que foi vetado do jogo com o Avaí com uma lesão na coxa, também não treinou. A novidade do dia foi a presença do Nicão. Finalmente voltou aos treinamentos com o grupo e agora, se manter essa rotina até o final da semana, tem grandes chances de estar à disposição do Fabiano Soares para o jogo contra o Palmeiras no domingo. Um outro detalhe, viu, Porto? Antes do treinamento de hoje pela manhã, quando os jogadores subiram para o campo, o Fabiano Soares conversou em particular longamente com o volante chileno Pavés. O Pavés tomou o drible, né, que acabou gerando o gol do Avaí no último domingo. Ele nitidamente caiu de produção nos últimos jogos. Ele deixou o jogo com o Avaí com algumas pequenas dores no intervalo do último domingo. Resta saber se o Fabiano teve apenas uma conversa ali natural na reapresentação com o jogador ou estava o avisando que ele está perdendo a posição na equipe titular. Isso só vamos saber no decorrer da semana. Portinho. Valeu, Robson De Lázari, trazendo as informações do Atlético aqui no Papo de Craque, falando sobre o Furacão, que vive esse momento de muitas mudanças nessa reta final de Campeonato Brasileiro de temporada 2017. Era visto que não seria tão fácil assim, né? Para o pessoal aí do sócio do Atlético, uma oposição que seja, conseguir essa assembleia, né? Não seria tão simples dessa forma. Tá aí agora, com assinaturas, entre aspas, não reconhecidas, e o Atlético divulgando aí de que não teve um número de assinaturas suficientes. A briga vai continuar, porque se o torcedor do Atlético quer mesmo que aconteça, que tenha essa assembleia, ele não pode desistir. Ele tem que continuar tentando e vai até o final para conseguir isso. O torcedor do Atlético que entende que tem esse direito, que tem, né, esse dever, inclusive, com o clube, de fazê-lo. Mas que não seria fácil, sinceramente, eu sabia que não seria. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar, PowerCom Brasil, a energia do seu negócio. Hoje à tarde, entrevista coletiva, o homem vai falar, hein? Petralhão nos microfones, a gente sempre fica atento e a Transamérica estará lá para acompanhar a entrevista coletiva. Você que está em casa, não consegue emprego, está fazendo bico, manda currículo e ninguém responde, aqui vai uma dica infalível, são os cursos técnicos TecPUC. 11 opções de cursos para quem quer dar o primeiro passo na carreira, para recomeçar uma nova profissão ou se reinventar no mercado de trabalho. São cursos de curta duração nas áreas de saúde, indústria, serviços e muito mais. E o melhor é que a partir de R$ 213, só 213, você garante a profissionalização de qualidade. E não é só isso, os cursos são ministrados no campus da melhor universidade do Paraná. Vá para o TecPUC e veja a sua carreira brilhar em pouco tempo. Ligue 3271-1395 e faça a sua matrícula hoje mesmo. Acesse www.tecpuc.com.br. Vamos falar do Paraná. Nicolas França, o primeiro reforço para o ano que vem, já chegou. É o zagueiro Charles, que estava num gigante do futebol brasileiro, o Joinville Sport Clube. Disputou a Série C pelo Joinville. Foram 8 partidas no segundo semestre deste ano. Gigante. Antes ele passou pelo Nagoya Grampus, lá do Japão. O gigante adormecido, né? E como? Gigante meio... Daqui a pouco ele acorda aí. Tomara. Fica tranquilo. Não vai ser com o Charles, né? Porque o Charles agora subiu da Série C para a Série A. Vai ter a chance de jogar uma Série A pelo Paraná Clube.
É um jogador que trabalhou com o Rodrigo Pastano, executivo de futebol do Paraná, em 2015 no Ceará. Aliás, em 2015 e 2016 ele fez quase 100 jogos com a camisa do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Era uma das referências daquela equipe. Antes passou também pelo Paysandu, pelo Fortaleza. Começou a carreira mesmo no futebol catarinense, no Juventus de Jaraguá e no Joinville. É um cara que não é daqueles reforços que você pode falar, o Paraná subiu para a Série A e a torcida de repente espera jogadores de mais nome, mas para compor o elenco. Até porque a defesa está totalmente desguarnecida, né? O Brock já anunciou a saída, vai jogar no Goiás a próxima temporada. O Maidana é difícil a permanência, o Paraná ainda negocia a renovação de contrato lá com o São Paulo, mas é complicado até pela temporada que ele fez se destacando. Os jogadores que compunham o elenco também, o Wallace, Arthur Jesus, todo mundo indo embora. Então sobrou só o Ryan do elenco do Paraná. Por enquanto, o Ryan e Charles são os zagueiros para a próxima temporada, mas mais nomes serão contratados, além da ainda remota, difícil, mas possível permanência do Maidana na zaga paranista. Agora o Charles está garantido. E amanhã, Porto, a gente deve ter uma resolução a respeito do Matheus Costa, da comissão técnica. Eles estão conversando desde ontem e o martelo tende a ser batido amanhã se haverá permanência não só do Matheus Costa, como do restante da comissão técnica permanente do Paraná Clube. O Rodrigo Rezende, preparador físico, Felipe Jorge, preparador de goleiros, é claro. Esses caras podem sair também? Podem sair. A intenção do Paraná de manter até ampliar a comissão técnica para o ano que vem, tem mais verba, vai ser mais exigido, né? Porque o time vai jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, talvez mais pessoas trabalhando, mas tem que ver o perfil, né? Se esses caras se enquadram no que o Paraná quer para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, aí vale para todos eles e há uma conversa, então, praticamente uma nova entrevista de emprego com esse pessoal todo aí para alinhar as coisas para o ano que vem, e a definição em relação ao Matheus deve sair amanhã. Na hora de juntar os amigos para ver aquele jogão, capricha no